O Código de Hammurabi é uma das leis mais antigas conhecidas da história da humanidade, datada de cerca de 1754 a.C. Foi criado no Reino Babilônico pelo rei Hammurabi e gravado em uma estela de diorito que media cerca de 2,25 metros de altura. O código consistia em 282 leis que regiam a vida cotidiana dos babilônicos. O código tratava de diversos assuntos, como propriedade, comércio, relações familiares, casamento, herança, escravidão, crime e punição. As leis eram escritas em acádio, a língua babilônica, e a estela era colocada em um local público para que todos pudessem ler e conhecer as leis. As leis do Código de Hammurabi tinham a intenção de estabelecer uma justiça equitativa e punir os infratores de acordo com a gravidade do delito cometido. As penas eram baseadas no princípio da retaliação, ou seja, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se alguém roubasse, teria que devolver o que roubou e ainda pagar uma multa. Se alguém agredisse outra pessoa, a punição seria a mesma agressão sofrida. No entanto, as leis do Código de Hammurabi também refletiam a estratificação social da época, sendo que as penas eram diferentes dependendo da posição social da pessoa envolvida. Por exemplo, a punição para um homem livre que agredisse um escravo era menor do que a punição para um escravo que agredisse um homem livre. Apesar das limitações do Código de Hammurabi, ele é considerado um marco na história da justiça, pois estabeleceu um conjunto de leis escritas que regiam a vida em sociedade. O Código também influenciou a criação de leis em outras culturas antigas, como a Grécia e Roma. Este código foi tão importante que até os dias de hoje são usados em algumas culturas e tido como a maneira mais justa de se fazer justiça, como por exemplo em países islâmicos, onde pessoas são punidas na mesma proporção ao dano que ela causou, como por exemplo, o caso de uma jovem iraniana que teve seu rosto desfigurado por ácido, onde um homem que era apaixonado por ela, e não ter o amor correspondido, jogou o ácido na moça desfigurando o rosto dela. Anos depois o mesmo foi preso pela polícia iraniana, onde a pena que o homem recebeu foi ter também o rosto desfigurado pelo mesmo ácido, fazendo valer a lei de Talião, ou seja, o Código de Hammurabi. Também é possível achar bastante deste código nas leis de Moisés, onde se define muito o olho por olho e dente por dente. E você, já sabia disso? Gostou? Então like aí, e nos vemos no próximo vídeo.